que é uma tentativa dos meios publicitários, mais os veículos e outros órgãos ligados à publicidade, de fazer uma autogestão, uma autorregulação ética nessa área. Então vejam, não é um órgão público, não é um órgão governamental, é um órgão de natureza privada que tenta fazer uma autogestão. Essa autogestão, ela tenta criar algumas regras básicas. Essas regras, elas estão refletidas no chamado Código de Autorregulamentação Publicitária, que é o Código do CONAR. Nesse código, dentre outras questões, temos todo um cuidado específico sobre publicidade que envolve criança e adolescente. Não só no que se refere ao público-alvo, criança e adolescente, mas também atores mirins envolvidos nessas publicidades. Então, um exemplo que você colocou, pelo Código do CONAR, e não pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código do CONAR, não pode ter publicidade em que uma criança aparece verbalizando um produto voltado para a criança para uma outra criança. Ou seja, ela não pode fazer uma fala direta. Por que isso? Porque estudos foram apontados pelo CONAR, pela Organização Mundial de Saúde, que uma criança ela se seduz muito mais rapidamente com a fala de uma outra criança do que um adulto. Então, você vai limitando isso. Não pode ter apelos imperativos, compre tal coisa, faça tal coisa. Então, isso tudo já existia no Código do CONAR e teve uma nova modificação em 2006, em meados de 2006, exatamente reforçando essa questão. Então tem um cerco. Agora o CONAR, como eu disse, não é um órgão público. Ele é movido pelo interesse corporativo da publicidade. Então muitas vezes a denúncia do CONAR é feita por um concorrente, que tem interesse em derrubar o outro concorrente. Então a gente tem que ficar também atento a essas proibições, sanções que o CONAR aplica, que muitas vezes é uma disputa de mercado, não um desejo real de defender o consumidor. Bom, eu queria perguntar para a Carla, a palavra-chave também nas falas dos nossos entrevistados ali foi controle. A pessoa não tem controle disso ou daquilo, por isso vira um consumista, né? Como o Alexandre falou muito bem, a gente precisa fazer a diferença entre consumo e consumismo. Consumo é necessário porque nós precisamos de vestir, comer, etc. e tal. Mas o consumismo é o exagero daquilo. Ou seja, a falta do controle. A psicologia trata isso como doença ou não? Sim, sim. Inclusive, a própria compulsão, ela vem por uma falta de controle em cima de um hábito que a pessoa adquiriu ao longo da vida e que foi tendo um reforço que a gente chama de reforço positivo, em cima de um alívio de alguma coisa, como uma ansiedade e angústia. Então, o sujeito, por exemplo, está ansioso e angustiado por alguma situação, seja ela qual for, de qualquer ordem, seja afetiva, relacional, de comunicação, de vínculo. Então, a própria pessoa, ela começa a ficar ansiosa e tensa. E o que acontece? Ela vai consumir alguma coisa e dá um alívio imediato. Esse alívio imediato proporciona à pessoa um bem-estar, onde que ela, uau, que gostoso, eu vou lá e faço de novo. Então a repetição vai fazendo com que esse ato se torne compulsivo, inclusive automático, sem a pessoa ter uma reflexão. Ela não tem condição de refletir. Será se eu estou fazendo aquilo de uma ordem coerente, madura? E a pessoa não nota, ela só vai ver o alívio na hora. É tanto que depois chega em casa, coloca o produto, por exemplo, e já perdeu o prazer por ele. Porque o ato de comprar é que inclusive está levando ela a fazer essa repetição. Então, quando ela nota no guarda-roupa, por exemplo, várias roupas com várias etiquetas e que ela não usou, ela tem que começar. Aí, nesse momento, por que eu estou fazendo comigo? Porque às vezes a pessoa não dá conta mais de fazer nenhum tipo de intervenção sozinha. Precisa até mesmo de um profissional para ver o que está motivando ao quê. O que tem que ser tratado? Eu estou ansioso? Qual que é o motivo da minha ansiedade? Não a ansiedade normal. A ansiedade, a gente tem que nunca esquecer, gente, que a ansiedade, todo mundo tem um nível de ansiedade. A ansiedade faz parte da estrutura humana. Nós temos em nós raiva, angústia, ira. Só tem que isso tem que estar sendo mantido com controle. O controle é o que? É algo normal que nos motiva realmente a fazer alguma coisa benéfica para mim e para quem está à minha volta. Se algo está prejudicando a mim ou quem está ao meu lado, opa, tem alguma coisa que não está bem. Se minhas finanças estão comprometidas, se os meus relacionamentos estão ficando comprometidos, se as pessoas à minha volta estão se comprometendo com a minha ação, tem uma distorção. E isso pode ser uma patologia. A Bíblia chama de domínio próprio, né? Seja ela por impulso, seja ela por compulsão. Então a pessoa está tendo uma distorção interna que tem que ser vista qual a causa. Muito bom. E pensando nisso tudo, a gente sabe que o tratamento é necessário, né? Quando a pessoa está nesse grau, precisa de uma consulta
com o consultor financeiro, obviamente, porque você vai precisar realinhar, só que aí surgiu algumas questões acerca do que eu posso fazer, não posso fazer na linha do direito, né? Quais são os meus direitos e meus deveres. Então, nós fomos às ruas e começamos a fazer algumas questões. O pessoal mesmo fez questões para o doutor Bruno Burgarelli, porque está todo mundo interessado nas ações aí, doutor. Então, o povo perguntou e eu quero que você responda, por favor. Vamos lá. Primeira pergunta. Oi, meu nome é Moana e eu gostaria de saber se eu posso devolver um produto que eu não usei e gostaria de pegar o dinheiro de volta. Não. Não, caiu em si, né? Caiu em si. Caiu em si, A agora quer regra devolver. não. Se o produto não tem defeito ou problema de informação, não existe o direito à devolução. Isso não é só um produto que eu não quis. Às vezes você compra um presente para uma pessoa, a camisa está apertada, está larga na pessoa, não tem defeito ou problema de informação, isso é impossível. Agora, vale sempre lembrar que se por acaso o fornecedor, com um gracejo ao consumidor, fez uma promessa, olha, você tem um prazo, se não tirar a etiqueta, você pode vir cá, trocar e tal, aí tudo bem, o consumidor passa a ter esse direito, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, não. Respondido, próxima pergunta então. Oi, meu nome é Bianca, eu comprei uma mercadoria por impulso e a loja não quis aceitar a devolução. O que eu faço? Chora, você chora. É a mesma regra. Agora, vale lembrar que aí a única chance de devolução, fora essa que é a benesse que o fornecedor te dá, é se você comprou fora do estabelecimento comercial. Nós temos o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que fala, caso você compre um produto fora do estabelecimento comercial, internet, telefone, vendedor na porta de sua casa, quer dizer, cada vez mais em desuso, né, essa terceira hipótese. Graças a Deus, diga-se de passagem. Graças a Deus mesmo, né? Nesse caso, você tem o direito à chamada cláusula de arrependimento, que é o artigo 49 do Código, ou seja, desistir daquela aquisição sem qualquer justificativa. Agora, se você foi à loja comprar, isso não existe. Então, esse tal de 7 dias é só em compras fora do estabelecimento comercial. Internet, telefone, algo desse tipo. Representante comercial, né? Isso. Que vai até a sua casa. Agora, a gente está chegando nessa época de fim de ano, né, onde os apelos acontecem assim, parecendo uma enxurrada na vida da gente, né? Porque a época de Natal envolve a família inteira. Dia das Mães, o apelo é mais para sua mamãe, Dia dos Pais para os pais, as crianças, mas Natal é para a família inteira, né? Para o namorado, para a namorada, para o vizinho, para o cachorro, compra pro seu pet lá um presentinho, um ossinho novo, tudo, né? E aí, como é que a gente deve orientar as pessoas a fazerem? Claro, a gente falou do planejamento, mas o que a gente poderia trazer de orientação assim para que as pessoas pudessem filtrar? Eu acho que o mais importante é a pessoa ter consciência do quanto que ela ganha e ter um controle. Isso aí vale o controle até naquela velha cadernetinha que a pessoa pode ir lá e anotar, sabendo o que é entrada, o que é receita, o que ele pode gastar. E até controles, hoje em dia qualquer computador tem esses programas, Excel, planilhas, até no celular você consegue controlar. Tem um ditado árabe que fala o seguinte, é melhor dormir sem jantar do que acordar sem dívidas. E quando a pessoa não tem esse controle, ela pode acordar com dívida, e que ter dívida todo mundo já teve, né? É uma coisa muito ruim. Eu peguei até um dado antes de vir para o programa, o endividamento das famílias brasileiras atualmente é de 44,3%. Uau! É muita coisa. Se tirar a dívida, no caso, imobiliária, que é a questão da compra da casa, que seria, digamos, uma dívida sadia, tem os juros altos, mas é uma dívida de longo prazo, o endividamento é de 30%, ou seja, em média, 30% das rendas da família está comprometida com dívidas. Há 10 anos atrás, esse índice era de 18,5%. Então, esse apelo pelo consumo, o crédito muito mais fácil que se tornou no Brasil nos últimos anos, contribui. Agora, a gente quer, já que você está dando essas dicas aí, a nossa produção preparou uma tela com algumas dicas e eu queria que você comentasse sobre essas dicas para que as pessoas tenham um controle maior nas finanças. Produção, pode colocar então. É o abecedário, né? É o abecedário das finanças. Vamos lá. Olha lá, letra A. Atitude em frente às dificuldades de cabeça erguida. Isso tem muito a ver com, às vezes, a pessoa quer fugir da responsabilidade. Aquilo que foi até comentado
por um de vocês, de buscar, no caso, a colega, tem a ajuda psicológica e tem a ajuda do próprio analista financeiro mesmo. Tem muita gente que precisa de uma pessoa que saiba ele vai para consulta, volta, vê a dívida e chora de novo, volta para consulta. Aí ele pode dar dívida aí vai para advogado. Aí vai para advogado. Não, a última coisa que você deve fazer é buscar um advogado. Isso eu estou sendo muito sincero, porque quando desemboca no judiciário, o judiciário é um caos. A gente fez até aquela história, né? Qual que foi a primeira profissão que apareceu no mundo? Não há dúvida, que foi o advogado, porque no início era o caos. Então, essa prevenção extrajudicial aqui, ela é muito importante, né? Dos dois campos profissionais. Enquanto o Alexandre falava, eu fiz a pergunta antes do Alexandre responder, eu fiquei pensando, será que vale a pena até procurar um especialista para tomar um remedinho, Carla, para ajudar a controlar? Sim, dependendo do nível de ansiedade, tem sim, porque o nosso cérebro ele produz um nível de ansiolítico, né? Dentro de nós mesmos, nós temos um certo nível de ansiolítico que já é produzido pelo cérebro. Então, quando a gente não consegue fazer esse tipo de intervenção por nós mesmos, o nosso cérebro já está com algum déficit, o ansiolítico ele vem, gente, tem muita pessoa que tem muita resistência com remédios psiquiátricos. Ah, não posso tomar um antidepressivo, não posso tomar um ansiolítico. Se você está tomando um medicamento que o médico receitou, é porque o seu corpo não está produzindo aquilo. Então, o remédio está entrando para realmente te dar aquilo que você não tem. E não tem que ser, às vezes, para o resto da vida. Sim, uma às vezes é um paliativo durante um por tempo, exemplo, né? Oi? É um paliativo durante um tempo. Que a pessoa você não está com dor de cabeça, não toma um remédio para dor de cabeça, com problema de estômago, não toma para dor de estômago, cardíaco, não toma um remédio para problema cardíaco. Por que as pessoas têm tanta resistência? Ah, porque eu estou doido. Não é para estar doido, é para não ficar. Sim.